Cristo, escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. Cristo, escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. Os ícones divinos são a manifestação de uma realidade espiritual, os quais se desvelam na história como arquétipos. Surgem em um momento para serem vistos e, assim, atuam sobre a história humana pelo fato de simplesmente existirem. Manifestam um impulso espiritual e têm força capaz de atrair a consciência humana para transformá-la, pois irradiam um poder divino. Trata-se de um padrão vivo, ativo na realidade espiritual e temporal. Ao se plasmar como imagem, tornam-se um núcleo que irradia uma luz superior sobre todo o plano material. Quando um ser, ou no caso que estamos tratando, uma família, se torna um ícone, a Sagrada Família é a encarnação de um arquétipo divino. E assim, ela mesma é um ícone representado pela união matrimonial do Imaculado Coração de Maria com o Castíssimo Coração de São José. União que encontra sua perfeição na encarnação do Sagrado Coração de Jesus, o Verbo que se fez carne. A Sagrada Família representava em suas intenções, em suas ações e na oração atributos divinos, e mostraram assim um caminho simples de vida que conduz à realização do projeto original de Deus. Que neste dia as famílias recordem a Sagrada Família de Nazaré, fiel trabalhadora do plano, que suas almas imitem o exemplo incansável de São José, o amor infinito de Maria e a bondade do pequeno menino Jesus. Assim, suas famílias se constituirão modelo espiritual que Deus espera delas. En ese misterio se encuentran llaves para la conciencia humana. La Sagrada Familia nos muestra el camino para la unión con Dios, viviendo en una común unidad, que es posible a través de la manifestación de los atributos divinos de cada ser, a partir de fijar la mirada en Dios. Se trata de una vida de santidad, expresar en la intención, pensamiento, palabra y acción las virtudes divinas que Dios depositó en el ser humano y que se pudieron expresar totalmente en la Sagrada Familia. Intentaremos contemplar y reconocer este ícono en su esencia, valorando todo el manantial de gracias infinitas que contiene, como un portal abierto a una espiritualidad profunda que debemos descubrir y vivir. Para este estudio, utilizaremos como fuente las instrucciones entregadas por los 3 mensajeros divinos, así como las revelaciones transmitidas a María de Jesús de Ágreda en el siglo XVII por la Santísima Virgen María y documentadas en el libro Mística Ciudad de Dios. No atual ciclo da humanidade, podemos observar uma profunda crise em todas as esferas da vida humana. A família, como núcleo fundamental da sociedade, não está à margem desta transição. Hoje as famílias do mundo são divididas pelas modernidades e pelos falsos afetos. O mundo familiar crê haver avançado, mas isso, filhos, não é verdade. O vínculo baseado no amor verdadeiro entre as pessoas está gravemente ameaçado pela degradação que cada ser humano vive individualmente. A falta de propósito e de consciência
geraram uma névoa de profunda ilusão e ignorância que ameaça constantemente a família. Devido ao grande valor que ela encerra, é que a divindade não cessou de velar por ela. Sou a mãe que cuida e protege as famílias, que me adotam como sua governanta. Como mãe de todos, eu posso interceder e obrar nos corações de todos os meus filhos. Por um pedido especial, dedicaremos este capítulo do Sagrado Chamado a contemplar o mistério e a santidade da Sagrada Família de Nazaré, que, constituída pelo próprio Deus do amor, oferece-se ao mundo como ícone perpétuo de espiritualidade divina e modelo para todas as famílias do mundo. Enquanto o tempo passa rapidamente, as famílias perdem a sua inocência e fidelidade a Deus. Abram os olhos e busquem o modelo da Sagrada Família como exemplo de caridade, de serviço e de bem ao próximo. A divindade nos convida a pousar nosso olhar sobre este ícone e nos faz um chamado. Este apelo nos remete à emergência dos tempos atuais. Transformem suas famílias em templos impenetráveis a toda influência e, fortalecidos pela fé e pela oração, não sejam uma família da nova era, sejam uma família da verdadeira cristandade. Entonces, seamos conducidos a la manifestación de la Sagrada Familia Universal, precioso plan de Dios para la humanidad. Esta Sagrada Familia Universal nacerá como consecuencia de la regeneración y elevación del núcleo familiar, paso indispensable para el surgimiento de una nueva humanidad. El poder del amor de la Sagrada Familia es un precioso proyecto de vida que está en los planes de Dios y que se gestará en la próxima humanidad. Los ángeles cantarán aleluya, porque habrán visto cumplirse la promesa en la Sagrada Familia Universal, la que deberá estar formada por cada uno de ustedes. Qual é a história da Sagrada Família? Quando e como começaram esses incríveis sucessos que geraram efeitos tão consideráveis? Tomaremos como ponto de partida o lugar onde o casto São José toma como esposa a Virgem Maria, no Templo de Jerusalém. A vidente Maria de Jesus de Ágreda, que nasceu na Espanha no século XVII, conta-nos que foi o próprio Deus, Pai Altíssimo, junto a todas suas hostes celestiais, que idealizou, articulou e resguardou todos os acontecimentos que envolveram a chegada ao mundo de seu Filho amado. Em mística Cidade de Deus, revela-se de forma belíssima a relação que tinha nossa Virgem Mãe com o Senhor e, por sua vez, como o Senhor atendia e cuidava de sua amada serva e esposa. Na mística Cidade de Deus lemos que, estando Maria Santíssima no Templo de Jerusalém, consagrada como virgem desde muito pequena, com 13 anos e meio, teve uma visão na qual a divindade pediu-lhe que tomasse o estado de matrimônio. O Altíssimo ordenou-lhe que recebesse um esposo terreno e varão, para o seu resguardo e companhia. Com grande surpresa, recebeu este mandato a jovem Maria, que numa tenra idade havia consagrado sua vida e sua existência ao Senhor, consumando o seu eterno voto de amor, de castidade e pureza. Ainda assim, de forma imediata e sem julgamento algum, nossa memorável Virgem entregou-se nas mãos poderosas do Supremo com as seguintes palavras: Eterno Deus de incompreensível majestade, podeis dispor deste vil bichinho, segundo o vosso beneplácito, sem que eu falte ao que tenho prometido. Meu bem e meu Senhor, de novo confirmo e ratifico que quero ser casta enquanto tiver vida. A vós quero por dono e por esposo,
e pois a mim só me toca como criatura vossa obedecer-vos. Olhai, esposo meu, que a vós compete sacar a minha fraqueza humana deste empenho em que vosso santo amor me coloca. Maria Santíssima sentiu uma grande turbação ante o pedido do Pai, mas isso não lhe impediu a mais heróica obediência, e sem mais abandonou-se por completo nas mãos do Senhor, que por sua vez a consolou, dizendo-lhe que sua rendição era-lhe agradável e que ele mesmo cuidaria do que mais lhe convinha viver. Era uma época em que todas as mulheres de Israel eram entregues em matrimônio, pois esperava-se a concretização da profecia sobre a vinda do Messias. Os sacerdotes, conduzidos pela vontade divina, organizaram todos os preparativos para que Deus escolhesse o esposo da casa e da linhagem de Davi, para essa mulher tão virtuosa e predileta. Muito orou Maria e em tudo manifestou sua humildade e profunda entrega ao Pai Santíssimo. Ela não conhecia os planos que ele tinha preparado e, sem embargo, graças à sua resignação e confiança imediata aos mandatos superiores, pôde agradar ao Senhor e trazer ao mundo seu Filho divino, de uma forma que a sociedade considerasse respeitável. Naquele tempo, José tinha 33 anos e vivia em Jerusalém. Mostra-nos sua profunda entrega e obediência ao comparecer à escolha para ser o esposo de Maria, já que foi chamado por ser da linhagem de Davi. Podemos ver nessa passagem como a vontade do Altíssimo já conduzia a sua vontade humana, pois José havia feito voto de castidade aos 12 anos e, apesar de não ter intenção alguma de abdicar dele, apresentou-se no templo e confirmou sua proposta de perpétua observância a esse voto. Talvez por isso, mesmo o próprio Deus, que conhecia profundamente seu coração, escolheu a José dentre os demais varões como esposo para Maria, fazendo florescer uma vara seca que sustentava em suas mãos e indicando-lhe internamente que admitisse a Maria como esposa com atenção e reverência, e que fizesse o que ela lhe dissesse. Realizada esta escolha, a Virgem Maria é desposada com José no Templo de Jerusalém e então se dirigem a Nazaré. Aqui nos detemos para ponderar a seguinte reflexão: de todas as formas em que Deus Onipotente poderia ter determinado que seu Filho viesse ao mundo, escolheu que o fizesse no seio de uma família sagrada. Foi sob o desígnio superior que se determinou a união em matrimônio dessas duas almas, e assim cumpriu-se uma parte de um plano maior do Pai. Por que o matrimônio? Por que uma família? No fundo, tudo se realizava para oferecer aos homens um reflexo de algo superior e um modelo a imitar. O principal valor encontra-se na relação que se manifestou entre os esposos, reflexo cristalino da consagração que cada um vivia com Deus. Quisiéramos destacar uno de los diálogos que hubo entre los esposos días posteriores al matrimonio, en el cual se definiría la forma de vida que ambos llevarían. San José le dijo a María: Esposa y señora mía, yo doy gracias al Altísimo Dios por la merced de haberme señalado sin méritos por vuestro esposo, cuando me juzgaba indigno de vuestra compañía, pero su majestad, que puede cuando quiere levantar al pobre, hizo esta misericordia conmigo, y deseo me ayudéis, como lo espero de vuestra discreción y virtud, a dar el retorno que le debo, sirviéndole con rectitud de corazón. Para esto,
me tendréis por vuestro siervo y con el verdadero afecto que os estimo. Os pido, queráis suplir lo mucho que me falta de hacienda y otras partes que para ser esposo vuestro convenían. Decidme, Señora, cuál es vuestra voluntad para que yo la cumpla. Escuchó estas razones la divina esposa con humilde corazón y apacible serenidad en el semblante, y respondió al santo: Señor mío, yo estoy gozosa de que el Altísimo, para ponerme en este estado, se dignase de señalaros para mi esposo y dueño, y que el serviros fuese con el testimonio de su voluntad divina. Pero si me dais licencia, diré los intentos y pensamientos que para esto os deseo manifestar. Señor y esposo mío, justo es que demos alabanza y gloria con toda reverencia a nuestro Dios y Creador, que en bondad es infinito y en sus juicios incomprensible, y con nosotros pobres ha manifestado su grandeza y misericordia, escogiéndonos para su servicio. Yo me reconozco entre todas las criaturas por más obligada y deudora a su Alteza que otra alguna y que todas juntas, porque mereciendo menos, he recibido de su mano liberalísima más que ellas. En mi tierna edad, compelida de la fuerza de esta verdad, que con desengaño de todo lo visible me comunicó la divina luz, me consagré a Dios con perpetuo voto de ser casta en alma y cuerpo, suya soy y le reconozco por esposo y dueño, con voluntad inmutable de guardarle la fe de la castidad. Para cumplir esto, quiero, Señor mío, que me ayudéis, que en lo demás yo seré vuestra fiel sierva para cuidar de vuestra vida, cuanto durare la mía. Admitid, esposo mío, esta santa determinación y confirmadla con la vuestra, para que ofreciéndonos en sacrificio aceptable a nuestro Dios eterno, nos reciba y alcancemos los bienes eternos que esperamos. El castísimo esposo José, lleno de júbilo interior, con las razones de su divina esposa, le respondió: Señora mía, declarándome vuestros pensamientos castos y propósitos, habéis penetrado y desplegado mi corazón, que no os manifesté antes de saber el vuestro. Yo también me reconozco más obligado entre los hombres al Señor de todo lo creado, porque muy temprano me llamó con su verdadera luz, para que le amase con rectitud de corazón, y quiero, Señora, que entendáis cómo de 12 años hice también promesa de servir al Altísimo en castidad perpetua. Ahora vuelvo a ratificar el mismo voto, para no impedir el vuestro, y ante en la presencia de su Alteza, prometo ayudaros cuanto en mí fuere, para que en toda pureza le sirváis y améis según vuestro deseo. Yo seré con la divina gracia vuestro fidelísimo siervo y compañero. Yo os suplico, recibáis mi casto afecto y me tengáis por vuestro hermano, sin admitir jamás a otro peregrino amor, fuera del que debéis a Dios y después a mí. Estas palabras nos muestran el trato cuidadoso, respetuoso y amable que, embebido de un purísimo y cálido amor, San José y María se expresaban mutuamente. En todo lo que ellos hacían había diligencia y cuidado. En todo había profunda humildad y transparencia. Nunca faltó la oración y el espacio para que cada uno individualmente fortaleciera su consagración a Dios. María fue una esposa diligente y esforzada en todos los deberes que en su nuevo estado debía atender. Reflejaba en ellos la paz y la gracia que el Padre le había dado. José también era solícito, siervo y guardián, y expresaba prontitud para atender las necesidades de quien fuese. Ambos trabajaban, pero a pedido del Altísimo permanecieron pobres, auxiliando en todo lo que les era posible a los más carentes. En el próximo capítulo veremos cómo los mensajeros divinos, en este actual ciclo de instrucción, nos orientan con respecto al arquetipo de la Sagrada Familia.
rayos divinos descienden del cielo sobre la querida ciudad de Belén. Los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento del Rey de la humildad. Jesús es conocido por su sagrado nombre. Él es el príncipe que nació de la familia del rey David, pero su identidad no pertenece a este mundo. Su sabio espíritu proviene del Espíritu Santo de Dios. Jesús niño llegó al mundo para libertarlo del error. Él es el Salvador de todas las razas. Él es el Mesías de la Anunciación celestial. El ángel Gabriel dictó su sagrado nombre. La Virgen Santísima acogió en su seno al poder creador. De su purísimo vientre nació el Salvador. De María Santísima despertó el Cristo Redentor. Ante este gran misterio universal, nuestros corazones se consagran, porque las profecías de los patriarcas se cumplieron, y el Hijo de Dios venció a la muerte con su divina pasión. Toda la raza fue renovada por la victoriosa venida del Hijo de Dios. De Belén surgió la luz eterna para el mundo oscuro. Oriente se unió a Occidente, y nunca más nada estará separado, porque recibimos la misericordia de Dios. Somos ovejas del gran niño pastor, somos estrellas redimidas sobre la tierra. Que este santo nacimiento de Cristo nos impulse para seguir caminando. Nada nos detendrá, nada nos atormentará, nada nos apartará de Dios. Somos miembros de la Sagrada Familia, somos hijos de la Virgen Santísima, somos fieles compañeros de San José. En Cristo cumpliremos la voluntad de Dios, como fue en el principio, ahora y siempre. Amén.